Seu amor me pegou, você bateu tão forte com teu amor, não cate. Solta essa vinheta aí, doido. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Não posso saber como é que você tá, mas posso te transmitir conhecimento se você se inscrever aqui embaixo, dar um like, comentar, compartilhar e começar a assistir as nossas aulas, acompanhar todo dia essa aula nova, todo dia sai vídeo novo. Então se inscreve, vamos acompanhar aí. Começando aí, vamos dar uma estudada um pouco na parte do aspecto físico e do aspecto estrutural da molécula e da matéria, tá? Então, matéria, você deve saber, né? Tudo aquilo que ocupa um espaço. De toda essa matéria, ela é constituída de moléculas, de átomos, beleza? E de acordo com a organização e as características desses átomos, a gente vai ter propriedades físicas e propriedades químicas, né? Da matéria. Todo mundo acho que começa a estudar física por aqui, não vai ser diferente. Se você já sabe, tenta aumentar a velocidade do vídeo para 1,25. Aumenta a velocidade do vídeo e você vai ver que o vídeo vai ficar mais proveitoso, que esses átomos fiquem agitados a ponto de começar a se espalhar, começar a se separar, entendeu? Tanto que o estado líquido é exatamente isso. As moléculas já não estão tão fortemente ligadas. Eu uso um bom exemplo para representar isso aqui. Você já viu aí, você já provavelmente já deve ter comprado uma bola, aquele saco de bola de gude. Sabe aquele saquinho de bolinha de gude que vem um monte de bolinha de gude? Você não, quando você pega ele não faz uma malemolência, ele não vem para cá, ele não vem para cá, ele não faz uma... Aquilo lá pode representar muito bem uma estrutura molecular no estado líquido. As células estão, entendeu? Mas não estão tão fortemente. Passa, vai passar. Tchau. Até amanhã. As estruturas não estão tão fortemente ligadas a pontos que elas podem ali se modelar de acordo com o ambiente em que elas estão. Se você colocar um líquido, né, num recipiente, ele vai assumir o formato daquele recipiente. Mas se você pegar uma pedra dura e jogar, ele vai continuar lá. Tá nem aí pra você. E os sólidos têm uma estrutura molecular muito atraente a ponto da gente não conseguir. Eles ficam tão fortes que a gente não separa. E o estado gasoso? O estado gasoso, ele tá muito separado. A força das moléculas que interligam os átomos são muito fracas, não é uma coisa legal, tá? Tanto que, se você observar, a gente tem um espaço muito grande para ocupar pouca célula, pouco átomo, eu confundo átomo com célula, para agrupar menos átomos. Como assim? Isso significa que o estado gasoso é um estado da matéria em que ela se expande com muita facilidade, porque as moléculas não estão interligadas, então elas ficam bastante separadas. A força, na verdade elas estão, mas a força que liga, que une, que forma aquela matéria é muito fraca e então elas se expandem, tá? Mas se você colocar uma certa pressão no estado gasoso ou uma temperatura, as moléculas vão ser obrigadas a se juntar, ficar mais próximas, e aí a gente tem a transposição do estado gasoso para o líquido. Se você observar no gás da sua casa, se você balançar ele, tem um líquido lá dentro, mas você abre e sai gás. Isso porque essa substância, a uma determinada pressão, ela é submetida ao aproximamento das moléculas. Aí quando esse líquido entra em contato com a pressão atmosférica, ela acaba se espalhando pelo ar. Tranquilo aí? Entre as transformações da matéria, a gente vai ter as transformações físicas e as transformações químicas. Nas transformações físicas, é isso que eu expliquei aqui. A transformação física, a matéria se transforma, mas ela continua a mesma.
você vai ter água gasosa, você vai ter água, gelo, né? Água em estado sólido, e você vai ter uma poça de água. É tudo água, porém em seus respectivos estados físicos. O gás ali que eu acabei de explicar, se você tem o gás, você lá dentro está líquido, lá fora quando você abre está gasoso. Se você congelar ele, ele vai virar gelinho de gás. Então a gente tem gás, mas não tem a transformação dele exata. A gente, uma hora ele está aqui, uma hora ele está lá, mas continua sendo ele mesmo. E a transformação química, a gente mistura alguma coisa, a gente entra em uma reação química com algo e transforma em outra coisa. Aí a matéria já não é mais ela. Ela toma ali uma assim, vira outra coisa. Se você convive em sociedade e você tem aquele seu amigo punk e aquele seu amigo sertanejo e você não gosta de nenhuma música, você vai absorver um pouco do conceito deles, da cultura deles, e vai querer ouvir um punk, e vai se interessar por um sertanejo, porque você não tem música ainda, você não conhece, você não tem uma cultura para ouvir, o hábito de ouvir música. Então, se você tem dois amigos que escutam esse tipo de música, eles vão te influenciar a você ouvir também. Traduzindo isso para a linguagem da química, se a gente tem uma matéria que se transforma, que se integra, que se relaciona, se mistura com outra e acontece ali uma reação, a gente não tem mais a matéria anterior. Entendeu? H2O, antes tinha o hidrogênio e a gente tinha o oxigênio, certo? Quando eles se misturam, a gente não tem mais, a gente tem água. Beleza? Fechado isso aqui, a gente vai para o nível molecular e o nível físico da matéria. O nível físico é o que a gente vê, ou está gasoso, ou está sólido, ou está líquido, tá? É o que a gente vê, físico. O físico, meu porte físico você está vendo, mas meus músculos, minhas células você não consegue ver a olho nu, apenas em uma camada de pele que não, entendeu? E o nível molecular, aí sim, aí a gente vai ver lá no nível das moléculas, lá no nível dos átomos. No nível molecular, a gente tem 3 classificações: substância simples, substância composta e substância pura. Tá? Na substância simples, a gente tem uma determinada matéria, anota aí, que possui a sua formação com apenas um tipo de elemento químico. Como assim? Você está falando grego agora? É aula de inglês ou aula de química? Pô, a gente tem diversos átomos na tabela periódica que juntos vão formar matérias diferentes. Porém, quando apenas um desses átomos pega apenas um desses átomos e se relaciona de diferentes formas com ele mesmo. Deixa eu gravar aqui, ó. Hoje está difícil. A substância simples, vou dar um exemplo. Oxigênio. Qual que é a fórmula química do oxigênio? O2, certo? É apenas o oxigênio criando uma matéria. Mas se a gente pegar o O3, a gente tem o gás ozônio, aquele gás isolado, certo? É a mesma matéria se relacionando de diferentes formas. Agora, antes ele tinha apenas 2 oxigênios, agora ele tem 3. Antes ele tinha oxigênio, agora ele tem ozônio. Então isso é alotropia e também é uma substância simples, porque é o único elemento químico formando diferentes matérias. Fechou aí? E a gente tem a composta. A composta é o contrário. A gente tem mais de 2 ou mais elementos químicos formando matérias diferentes. Por exemplo, a água que eu acabei de explicar, H. Aí a gente tem 2 átomos de hidrogênio e o oxigênio. Observe que são hidrogênio e oxigênio formando a água. A gente tem o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Observe que é o A, é o H e o SO, formando o ácido sulfúrico. Então a gente tem 2 ou mais átomos formando uma matéria diferente. E a substância pura? Não confunda substância pura com simples. Qual que é a diferença? A substância pura, ela tem um coração que só tem bondade.
A substância pura tem um coração que só tem bondade. Como assim? Traduzindo para a linguagem química, na substância pura vai ser uma substância formada apenas com uma molécula, um tipo de molécula. Então ela é simples. Não. A simples é formada, a molécula é formada com um átomo diferente. Na substância pura, a substância inteira é formada com um tipo de molécula. Ela vai ser uma estrutura, vai ser uma matéria que possui apenas um tipo de molécula. Molécula é uma fórmula química. Por exemplo, H2O, O2, H2SO4, como eu falei. Isso sim é uma molécula. Quando os átomos já estão ali interligados, formando a estrutura da molécula. Então, uma substância pura tem essas fórmulas com apenas uma delas. Você acha que a água potável é uma substância pura ou não é pura? Se você falou pura, provavelmente você deve ter pensado que o H2O, a água, só tem H2O. Mas a água potável, ela é composta de várias substâncias minerais que vão entrar na água potável para fazer com que ela seja apropriada ao consumo. Já na água destilada, aquela água original mesmo, que apenas tem H2O, ela sim vai ser uma substância pura. Vai ser uma substância pura. Olha só como isso pega a gente, né? A água destilada só tem H2O. A água potável, ela tem várias substâncias que vão tornar a água potável. Então ela já não é mais pura. Entendeu? Mas a estrutura molecular das matérias, dependendo, por exemplo, o H2O é uma substância composta, o H2O. Mas a água é uma substância pura, água destilada. Prosseguindo, no nível físico, falamos do nível molecular, nível físico. No nível físico, a gente tem a mistura homogênea e a mistura heterogênea, né? As misturas ali. O que é o que? Na mistura homogênea, a gente vê uma única fase, uma única matéria ali. Por exemplo, a água, o suco. O suco é uma mistura homogênea, porque a gente só está vendo suco ali, tá? Líquidos que estejam com apenas uma aparência, um estado físico, uma fase, né, que a gente só vê ele ali, a gente tem uma mistura homogênea, é uma coisa só, que a gente vê, uma única coisa. Já na heterogênea, a gente vê duas substâncias numa matéria. Por exemplo, tenta colocar água e óleo, você vai ver se misturando? Não, você vai ver uma mistura com uma água embaixo e o óleo lá em cima, porque eles não se misturam. Então a gente tem uma substância com duas fases, a água e o óleo. Você acha que o Nescau aí, o Nescau que você toma aí no dia a dia, aí, é uma mistura homogênea? Depende. Se a sua qualidade for boa, é homogêneo. Mas tem Nescais que fica aquele negócio lá no fundo, aquele chocolate lá no fundo, porque não misturou totalmente. A gente está vendo duas fases, duas substâncias numa só. Então uma mistura heterogênea. Se você jogar uma sal na água e ele afundar, antes de você misturar, você vai ver ele afundando lá. É uma mistura heterogênea também. Então tudo que você vê misturado com o outro e vê duas fases na química, vê duas substâncias em uma só, você chama de heterogêneo. Se você misturou, formou uma única substância, homogênea. Se você tem na molécula uma substância simples, ela é formada com um tipo de átomo, seja oxigênio, seja hidrogênio, mas apenas esse tipo de átomo. Já na composta, você tem dois ou mais tipos de moléculas interligadas formando a matéria. Na substância pura, ela só tem bondade, ou seja, ela só tem um tipo de molécula na sua composição, seja H2O, seja oxigênio, seja lá o que for, ela vai ter apenas aquilo lá na sua estrutura, certo? Na transformação física, acontece a transformação que a gente vê. Na transformação química, a matéria não é mais ela deixa de ser ela para ser outra substância. A gente tem a reação química. E na transformação física, a gente tem o estado sólido, líquido e gasoso, de acordo com a pressão da molécula, com a temperatura e com as propriedades de pontos de fusão e de ebulição que a gente vai ver mais para frente.
No sólido, as moléculas estão muito estruturadas, estão muito ligadas, a força de atração delas é muito forte. No líquido, é um pouco mais fraco. As moléculas já têm ali a sua malemolência, elas já estão meio interligadas. E no gasoso, elas estão muito separadas, elas se expandem. O espaço que elas ocupam é maior, elas estão muito fracamente ligadas e por isso elas ocupam um espaço grande no espaço. O gás ele tem grande propriedade de expansão. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, eu espero. Então você vai se inscrever aqui embaixo, vai deixar um like, vai comentar aí o que você achou e a gente se vê amanhã com língua portuguesa. Falou, até amanhã.